O câncer de pele é uma doença importante no Brasil e você, como profissional de saúde, tem uma chance grande de suspeitar no seu paciente e nos ajudar nesse combate à doença. Você vai terminar essa aula apto a reconhecer os padrões perigosos. Então vamos lá. Dados rápidos que mostram a importância dessa doença no Brasil. Esses são dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. A gente tem só de casos novos, só de incidência, mais de 220 mil novos casos. Todos os anos, é muita coisa. Isso representa 1/3 dos tumores malignos do Brasil inteiro. Então imagine se a gente juntar tumores de todos os outros órgãos, de mama, próstata, ósseo, hepático, de cólon, todos eles juntos, representariam 2/3 dos tumores e só o câncer de pele representa 1/3. Então isso é extremamente significativo e o fato do câncer de pele acontecer em um órgão que está exposto, que a gente está vendo, facilita que a gente tenha o diagnóstico precoce e a gente tem que usar isso ao nosso favor. Eu sou dermatologista, sou titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, atuo no câncer de pele, me especializei em câncer de pele pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e atuo no estado da Bahia há cerca de 16 anos no combate a essa doença. A gente já fez diversas ações por aqui, então em resumo foram muitas cidades capacitadas, muitos profissionais já treinados, muitos profissionais de saúde, muitos pacientes atendidos, muito apoio à imprensa, tudo que puder fazer para o combate da doença a gente está fazendo. Eu gostaria que você venha comigo nessa luta também. Então como é que a gente classifica? Então essa aula é uma aula mais técnica. Se por acaso você está assistindo e não é profissional de saúde, existe uma aula menos técnica também na comunidade vigilante da pele que eu faço para a população em geral, que é a Proteja Quem Você Ama. Essa é uma aula voltada para profissionais de saúde, então a gente vai usar um pouco mais de termos técnicos, mas mesmo você como profissional de saúde não necessariamente precisa aprender todos esses termos. O que é importante é que você reconheça os padrões. Mas vamos lá, no Brasil a gente tem uma incidência muito maior, como quase todo lugar do mundo, dos tumores não melanoma, né? Representam 96% dos tumores aqui. Os tumores não melanoma, eles vão se dividir em carcinomas, linfomas e sarcomas. Linfomas e sarcomas representam ali 1% dos tumores e os carcinomas a grande maioria. Sendo que desses carcinomas a gente tem aproximadamente 84% deles de carcinoma basocelular e o restante a gente tem de aproximadamente 14%, 15% dos tumores o escamo celular, que tem dois sinônimos. Ele também pode ser chamado de epidermoide ou espino celular. Então, se você viu lá no anátomo patológico de algum paciente, esses três nomes falam da mesma doença, que são tumores originários da camada espinhosa da pele. E apenas 4% dos tumores do Brasil são do tipo melanoma, que são os tipos mais graves. Porém, apenas 4% do melanoma, 4% de incidência, ele é causador de 85% das mortes por câncer de pele. Daí a gente vê o quanto os tumores melanoma são mais perigosos do que os não melanoma. Vejam, só 4% de incidência, mas representa 85% dos óbitos. E uma aparência geral dos tumores não melanoma, que eles têm uma característica que são geralmente avermelhados, e os tumores melanoma que são geralmente escuros, geralmente pretos, mas tem exceções, que eu vou mostrar para vocês. Então, os tumores não melanoma, do tipo carcinoma, ele pode ser pigmentado, ele pode ser escuro. Repare esses dois casos de pacientes com tumores nodulares pigmentados no nariz, e repare que são pacientes com pele um pouco mais morena. Então, paciente de pele morena, quando faz um carcinoma basocelular, ele tem uma chance maior de ser pigmentado. É o caso desse. E muitas vezes ele é confundido com tumor melanoma por ser escuro. Assusta muito a família, mas é um tumor não melanoma. E outra exceção desses tumores melanoma, que a gente também chama de tumores negros ou escuros, uma exceção que é o melanoma rosa, ou pink melanoma, como é conhecido no mundo inteiro. E eu chamo a atenção aqui para os albinos. Então qualquer pessoa pode desenvolver o tumor melanoma. Tumor melanoma rosa representa menos de 3% dos tumores melanoma. Porém, em albinos, ele vai ser rosa, porque o albino tem uma deficiência de produção da melanina. Então forma esse tumor melanoma, que é o mais grave, sem a pigmentação. O que torna essa doença ainda mais difícil de ser diagnosticada. Por isso, infelizmente, muitos pacientes
albinos morrem por tumor melanoma, porque surge um melanoma rosa e esse diagnóstico não é cedo, esse paciente sofre metástase e infelizmente vai a óbito. Então muito cuidado se você vai olhar um paciente albino, você tem que lembrar dessa condição, dessa exceção. E quais são os fatores de risco? Eu vou elencar mais ou menos do mais importante para o menos importante. De fato, o que mais causa câncer de pele é sol, então cuidado com a exposição solar é importantíssimo. E há uma diferença aqui em relação aos tumores não melanoma, que são aqueles mais comuns e menos perigosos, do tumor melanoma, que é o menos comum, porém mais perigoso. Os primeiros, menos perigosos, eles são mais causados pelo sol crônico em áreas expostas. Então na face, na orelha, no dorso do antebraço e da mão, nesse local onde a pessoa toma sol diariamente, é o que normalmente vai causar o tumor não melanoma. Já o melanoma, ele vai dar em áreas onde sofre queimadura. Então, por exemplo, alguém que se protege com roupa no dia a dia, mas vez ou outra vai à piscina, vai à praia, toma uma queimadura ali nas costas, na coxa. Então, esse formato de queimadura predispõe mais ao tumor melanoma. Então, muito cuidado quanto a isso. E é muito importante que esse cuidado venha desde a infância, porque o sol que se toma no início da vida, na infância e adolescência, ele é mais causador de câncer de pele no futuro do que o sol que se toma na vida adulta. Apesar de que raramente o câncer de pele se apresenta em crianças, graças a Deus, né? Pode ocorrer, mas é mais raro. Só que o sol nessa fase, ele é muito causador. Então a gente precisa ter muito cuidado com nossas crianças, que é o meu caso com meus 3 aí, minha esposa, fazendo o que eu gosto, que é subir numa montanha aí, junto com eles. Então é um ato de amor a gente aplicar protetor solar nos filhos, porque no dia que eles saírem de casa, caso eles não usem protetor, não sejam disciplinados, eles vão ter uma chance já muito menor por conta dessa proteção durante a infância. E quanto mais clara a pele for, maior a chance de câncer, seja melanoma ou não melanoma. Esse aqui é um estudo que eu trago, que é um estudo dos Estados Unidos, onde comparou os brancos americanos aos negros americanos, que são um contraste normalmente maior do que nós, que somos mais miscigenados, digamos assim. Então lá se mostrou que há 24,6 vezes maior chance de um tumor se apresentar num branco do que num negro americano. Veja como é significativo. Porém, em qualquer local do mundo, o câncer pode acometer qualquer pessoa em qualquer tom de pele. Inclusive, existe uma variante que a gente vai falar mais à frente, um pouco mais sobre ela, chamada melanoma acral, que é uma variante que dá nas extremidades, que ela não escolhe cor. Ela tem a mesma chance em pardos e brancos e negros, indígenas, seja o que for. E o problema é quando acontece em negros, o diagnóstico costuma ser mais tardio, porque eles não imaginam que aquilo se trata de um câncer de pele. Ficam usando ali uma pomada, um antifúngico e retarda muito o diagnóstico. Mas a pele clara sim é um fator, a idade, né, por conta do fator acumulativo do dano ultravioleta, quanto mais idade o paciente tiver, maior o risco, fruto do sol que ele tomou da vida inteira. Outros fatores de risco é o histórico pessoal e familiar do paciente. Então, se o paciente já teve um câncer de pele, ele é um candidato a ter novamente. Inclusive, um paciente que já teve um tumor do tipo carcinoma, que é o rubro, e dentro de 5 anos ele tem uma chance de 50% de desenvolver outro. Então, esse paciente que já teve um tumor, ele merece ser, no mínimo anualmente, ser investigado com um dermatologista para que se tenha um diagnóstico precoce. E o histórico familiar desse paciente também é muito importante. Tanto o histórico familiar de câncer de pele, que aí é importante que você pergunte para ele se foi do tipo melanoma, se foi carcinoma, isso é importante saber, quanto também outros cânceres podem correlacionar-se com câncer de pele, como por exemplo tumor de mama e pâncreas. Olha só, pâncreas aparentemente não tem nada a ver, mas existem genes que predispõem, genes defeituosos que são familiares, que predispõem a tumor de pâncreas e tumor melanoma. Eu já tive alguns casos, por exemplo, de paciente com tumor melanoma jovem, pacientes inclusive de pele morena, que tiveram parentes, pai, mãe, avó, que faleceu por câncer de pâncreas. Então existe essa correlação também, importante que você saiba. Outros fatores de risco, o tabagismo, então o cigarro não predispõe só a câncer de pulmão ou câncer de bexiga, mas também a câncer de pele, alguns tipos específicos, principalmente o carcinoma escamocelular na região da face,
Então isso é importante. Exposição também a arsênio, pessoas que trabalham muitas vezes na indústria siderúrgica ou de mineração, que tem exposição a esse metabólito tóxico. E tripulação aeronáutica, pessoas que trabalham no avião, pilotos de avião, porque naquele local, em grandes altitudes, a camada de ozônio é mais rarefeita e você tem um dano do ultravioleta de forma importante. Inclusive, até para viajantes frequentes precisam ter cuidado. Então, se você estiver na janela do avião, você precisa estar com filtro solar, porque aquele dano que você fica ali do sol ele é superior ao dano aqui do nível que a gente fica. E aqui vem alguns fatores de risco específicos dos tumores melanoma, né? A gente falou aqueles primeiros, os fatores de risco gerais do câncer de pele, seja para melanoma e não melanoma. A gente vai falar dos melanoma agora, que são o número de pintas, é uma delas. Então todo mundo que tenha mais do que 50 pintas, e esse é o momento que você vai pensar em contar aí. Não é tão difícil nós termos mais do que 50 pintas. Algumas literaturas falam acima de 100, mas eu gosto de considerar um paciente com mais de 50 pintas já um paciente que merece mais atenção. Além disso, se o paciente tem síndrome do nervo displásico, que é pelo menos 5 pintas alteradas no critério ABCDE, que a gente vai falar logo a seguir, já é considerado também um paciente com maior risco. E pessoas com histórico de queimadura solar. E aqui eu chamo a atenção para a geração dos meus pais, pelo menos, né? Que é a famosa geração do bronze, onde não se tinha essa cultura da proteção. E na verdade se existiu a cultura de bronzeamento, de ir para a praia, ir para o rio e ficar bronzeado, queimadura solar frequentemente. Você acha que aquilo era bonito, aquilo era cultural, eles não tinham culpa, não sabiam disso, mas ele precisa ter cuidado com o melanoma nesse caso desses pacientes. E as câmeras de bronzeamento artificial, eu chamo muita atenção disso aqui. Há também um estudo americano que mostra que apenas 5 sessões de bronzeamento artificial por câmera artificial dessas lâmpadas já dobra o risco, já multiplica por 2 a chance de câncer melanoma. O Brasil, inclusive, é um dos pioneiros no mundo na proibição do bronzeamento artificial por câmera. A gente sabe que isso acontece, nem tudo no Brasil que é proibido é cumprido. Eu recomendo muito que você não faça, porque realmente é muito perigoso. Aqui eu não estou falando sobre bronzeamento de fita, de laje, nada disso, que também tem riscos, mas não é tão assim quanto o de lâmpada. O de lâmpada é realmente, você precisa ter muito cuidado. E algumas coisas assim, existem muitos mitos também sobre câncer, então assim, produtos de manicure, de cabeleireiro, isso não se tem comprovação até hoje de formação de causar câncer, né? Existem outras causas, outros problemas causados por esses produtos, como dermatites, por exemplo, mas câncer normalmente não. Tatuagem também não causa câncer, o pigmento da tatuagem, mas uma observação importante, se você for tatuar, você não deve tatuar sobre um nevo, sobre uma pinta. A pinta não deve ser coberta pela tatuagem, porque se por acaso ela sofrer uma modificação, fica mais difícil de se perceber, você próprio, outra pessoa ou o médico, por conta do pigmento de tatuagem. Então o tatuador tem que dar um jeito lá de driblar aquela pinta, usar a criatividade para não cobrir essa pinta com o pigmento da tatuagem. Então o melanoma é uma doença muito perigosa, com uma taxa muito alta de mortalidade, e ele pode ser originário de uma pinta ou nascer já como câncer que se parecendo uma pinta. Então a gente sabe que aproximadamente 1/3 dos tumores melanoma eles vêm de uma pinta pré-existente. Mas a maioria, 2/3, eles surgem, como a gente fala na medicina, de novo, ou seja, do nada. Não existia pinta, quando surge já é um melanoma, só que ele parece uma pinta no início. Então, se você tem uma pinta que é muito antiga, essa pinta está estável, ela merece até menos atenção do que uma pinta menor, porém que surgiu na sua vida adulta e que está lentamente ali se modificando, que está crescendo. Então, isso é uma coisa que você precisa saber também. Quanto à localização do melanoma, pode ocorrer absolutamente em qualquer local do corpo, mas existem algumas áreas um pouco mais frequentes, que nos homens se manifesta muito no tronco, particularmente nas costas, e nas mulheres nos membros inferiores e particularmente nas coxas. Porém, absolutamente qualquer local, inclusive mucosas genitais, renal, olho, mucosa oral, tudo isso pode ter tumor melanoma. E pelo fato do tumor melanoma dar muito nas costas do homem,
A gente tem um dado que é um dado mundial, em que os homens casados, eles morrem menos de câncer de pele do que os homens solteiros. Porque o homem solteiro, quando apresenta nas costas, é mais difícil dele perceber. Já o homem casado, a esposa vê e tem um diagnóstico mais precoce. Já na mulher, como é mais frequente no membro inferior e a mulher é mais cuidadosa, não há diferença estatística entre solteiras e casadas, isso é semelhante. E eu chamo a atenção também para o couro cabeludo. O couro cabeludo tem uma taxa de mortalidade 2 vezes superior do melanoma do que os outros cânceres, porque, obviamente, é descoberto mais tarde. Eu recomendo que você baixe no meu Instagram, caso você não siga, me siga, que lá eu falo várias dicas sobre câncer de pele, outras doenças da pele, como reconhecer, como suspeitar, nada de estética lá eu só falo de doença. Lá na link da bio tem um mapa do Vigilante da Pele, que é o mapa do couro cabeludo, onde você baixa gratuitamente e tem uma legendinha, onde você marca o local do couro cabeludo onde você suspeitou dessa doença. Então você é enfermeira, por exemplo, viu aquilo, você marca, e quando esse paciente for um dermatologista já fica mais fácil de encontrar no couro cabeludo, né? Então eu recomendo que você vá lá e baixe esse mapa também. E importante, câncer de pele quase sempre não tem sintoma. Não coça, não arde, não dói. O que às vezes leva o paciente a um diagnóstico tardio. Eles falam muitas vezes para mim, doutor, nunca senti nada, não me preocupava porque eu não sentia, não doía, mas normalmente não tem sintoma. Eu, que lido com essa doença, eu gostaria que a doença doesse a ponto do paciente gritar, porque isso levaria ele mais rápido a buscar com o médico um diagnóstico, mas não espere sintoma. Esse sintoma pode acontecer em fases mais tardias da doença. E aqui a gente vai começar falando dos tumores melanoma, que são os tumores negros, mesmo menos comuns, mas são mais perigosos, então eu vou começar por eles e depois a gente vai falar dos tumores não melanoma, que são os rubros. E para o reconhecimento, para você suspeitar de um tumor melanoma, a gente vai usar essa regra, que é a regra ABCDE, utilizada no mundo inteiro. Esse é um método mundial que serve tanto para profissional de saúde quanto para a população leiga usar o ABCDE, e que é muito simples. Então, o tumor melanoma normalmente vai ser um tumor escuro, heterogêneo dessa forma. Esse aqui é um caso já um pouco mais avançado e a gente vai usar. Então, no ABCDE vem, cada letra representa uma característica da pinta. O A, a gente está falando de assimetria. Então, se você traçar numa linha imaginária no meio dessa pinta e um lado for diferente do outro, essa pinta é assimétrica. Então, isso é indesejável. A gente espera que a pinta normal seja simétrica. O B vem de borda. Então, a borda ela deve ser regular e não com reentrâncias, com dentes, coisa do tipo, porque isso também é ruim. Então, é uma característica que a gente busca para suspeitar de malignidade. O C vem de cor. A cor de uma pinta ela deve ser única ou no máximo um degradê do centro para a periferia. Então a pinta ela pode ser, por exemplo, mais preta no centro e vai se tornando um castanho escuro gradualmente e de forma homogênea para a periferia. Se essa coloração for mal distribuída ou tiver cores distintas, também é uma característica negativa. O D de diâmetro, do tamanho dessa pinta, então se a pinta tiver mais do que 6 milímetros já é considerada um nevo displásico e merece atenção, ou qualquer característica que você perceba na sua visão que modifica-se em torno de 90 dias. Se com 60 a 90 dias uma pinta, principalmente falando de pintas em adultos, se modificarem, precisa de atenção, ou qualquer desses pontos aí. A vantagem que a gente tem hoje no diagnóstico é que o diagnóstico é feito na maioria das vezes com a dermatoscopia, que é uma técnica muito tranquila, não fura, não corta o paciente, não tem radiação ionizante. Então, na dúvida, é melhor avaliar, porque a gente olha rapidamente com aquilo e com a acurácia diagnóstica muito maior do que a olho nu. Então, o lema é esse. Então, esse é o ABCDE, que é o método mundial. E aqui no Vigilante da Pele a gente tem o F, de feeling, ou seja, de percepção. Se você aplicou todos esses critérios aparentemente normal, mas tem alguma coisa naquilo ali que não lhe deixa tranquilo, você precisa encaminhar essa pessoa para a investigação. Isso acontece comigo, que trabalha há muitos anos com isso. Eu sou um expert em dermatoscopia
e câncer de pele, e tem pinta que eu avalio, aplico outros critérios que são critérios mais aprofundados do que o ABCDE, e mesmo assim não é conclusivo, mas eu olho para aquilo e algo me diz que está errado. E aí eu converso com o paciente, sou franco, digo que aquilo se trata de algo que é minha percepção, é quase que minha intuição. Normalmente o paciente concorda, a gente tira e muitas das vezes é um tumor, no sua fase inicial. Quando a gente tem muita dúvida que é um tumor, é no início normalmente que isso acontece. Então tá aí o grande Kiko, você não vai com a minha cara, se você não vai com a cara dessa pinta, você tem que sim considerar. Mas esse F aqui é por minha conta, é pelo vigilante da pele. E aqui eu vou propor um desafio para você, que acabou de aprender o ABCDE, faça isso em alguém, algum paciente, algum parente, alguma pessoa em sua volta, posta no stories do Instagram e me marca lá. Seja por formato de vídeo, de foto, de texto, como você preferir, a forma como você achar que é melhor, posta isso no stories e me marca. A gente precisa levar essa mensagem adiante. E toda vez que a gente tem uma elevação numa lesão de melanoma, ela é um critério importante de gravidade. Então, se você encontrar uma pinta que a gente chama de fase de crescimento vertical, que ela já está formando nódulo, ela pode ser perigosa, inclusive pode estar em fase de disseminação à distância. Então, muito cuidado se a gente fala de lesões elevadas. E o couro cabeludo, como eu falei, tem o dobro da mortalidade de outros locais. A gente também aplica o ABCDE, assim como as pintas da pele. É o mesmo critério. E aí, mais uma vez, baixe lá no meu Instagram o mapa do couro cabeludo vigilante da pele. E aqui a gente vai falar do melanoma acral, né, que eu falei, que acomete extremidades. Esse é um caso muito avançado que eu peguei. Esse paciente infelizmente já tinha metástase cerebral, esse paciente acabou indo a óbito. E vejam, se der para você ver o paciente que está do lado, na verdade o acompanhante dele é o filho dele. Veja que é uma pessoa bem negra, né, assim como era o paciente. E ele me falou isso, que ele imaginava que por ele ter a pele negra ele não ia ter câncer de pele. Ele passou 2 anos e meio, 3 anos aplicando antifúngico nesse local aí, acreditando que era micose. E quando chegou para mim ele já estava com a lesão muito avançada. E o melanoma acral é aquele que eu falei. Ele tem a mesma incidência em qualquer tom de pele, por isso que quando dá em pessoas de pele mais morena, às vezes eles não suspeitam, o diagnóstico é mais tardio. Mas a gente não quer diagnosticar nessa fase aqui. Essa aqui já é uma fase média, já bem avançada, mas menos avançada, com a chance maior também desse paciente. A gente quer diagnosticar nessa fase aqui, nessa fase de pinta pequena, é isso que a gente quer. Então aplica o ABCDE e vai vendo muito da evolução, né? Para quem não sabe, o Bob Marley morreu de melanoma acral, é um paciente negro e infelizmente a gente perdeu Bob por conta disso. E esse melanoma acral ele pode se apresentar na unha também. Normalmente uma mancha escura na unha. Aí eu já vou tranquilizá-los que a grande maioria das manchas escuras na unha, que a gente chama de uma forma genérica de melanoníquia, toda mancha escura na unha é uma melanoníquia, a grande maioria é benigna e é muito comum que nós tenhamos. Então não se assuste se você vê uma mancha escura, mas você precisa conhecer isso, né? A gente pode dar o diagnóstico do câncer melanoma na unha tanto de forma clínica, pela observação, a gente pode usar a dermatoscopia também, ou em casos mais raros hoje a biópsia. A gente faz menos biópsia do que fazia um tempo atrás, mas normalmente você vê uma mancha de uma forma irregular. E aqui vem um sinal, né, que tecnicamente se chama de sinal de Hutchinson, que é quando você tem uma mancha na lâmina ungueal e nos tecidos periungueais, nesse caso aqui está na matriz, pode dar aqui na zona lateral ou medial da unha, uma manchinha escura, que aqui no vigilante da pele a gente chama de sinal da manicure amadora, porque é como se fosse uma manicure amadora, foi pintar a unha e esborrou ali na borda. Então isso você não vai se esquecer mais, caso você não lembre desse nome, sinal de Hutchinson. Uma forma de a gente ter um diagnóstico mais precoce ainda é com o formato triangular, porque alguns tumores melanoma no início na unha, eles crescem, como o tumor fica aqui na zona da matriz, e ele está em expansão, a pontinha que nasceu há 4 meses atrás provavelmente, ela fica mais estreita do que essa base. Então se você vê um formato triangular na mancha, pode denotar um câncer melanoma na unha. Esse é um critério importante. Eu vou cair esse caso aqui. Repare como a ponta aqui da unha, a borda distal, a mancha é mais estreita do que na borda proximal. E uma melanoníquia benigna. Esse aqui é benigno, repare que o paciente negro tem maior chance de ter,
E olha como é uma mancha retangular estável, tá vendo? A mesma largura que tem aqui tem para cá. Então essa é uma melanoníquia benigna. E a gente tem que diferenciar muitas vezes dos hematomas. Uma pancada ou às vezes um sangramento espontâneo, ele pode ficar preto escuro e confundir com melanoma. Então a gente leva em conta a história, se a pessoa teve algum trauma, se essa pessoa corre, faz corrida, qualquer esporte, ou se ela sente dor. É uma das formas de a gente diferenciar o hematoma do melanoma. E aqui uma variante que é mais comum em idosos e que é fora do padrão do melanoma. Lembra que eu falei que o melanoma é mais frequente em áreas protegidas pela roupa? O melanoma do tipo lentigo maligno é mais comum nas áreas expostas, em pacientes mais velhos, em locais de sol crônico. Então isso pode ocorrer no dorso do antebraço, por exemplo, da mão e na face. Para essa paciente aqui, ela tem esse tumor preto e em volta formou um névoalo, que é quando o organismo ataca e os melanócitos em volta fica branco, tá vendo? Então isso aqui é o tumor, essa zona central preta e em volta um névoalo. Quando você perceber uma mancha clara em volta de uma pinta em alguém, essa pinta precisa ser investigada. Na maioria das vezes o névoalo, que é comum inclusive na adolescência, na infância, é um ataque do organismo contra uma pinta normal, mas ele pode ser um ataque contra o melanoma. Então o névoalo merece atenção. Mais uma vez, uma pintinha no meio com um halo branco em volta é um névoalo, precisa ter cuidado. Então esses são os tumores melanoma. A gente vai entrar agora nos tumores não melanoma, que a gente também chama de tumores rubros ou vermelhos, e vocês vão aprender a análise SALT, que é um método pioneiro e original do Vigilante da Pele. Eu compilei formas do mundo inteiro de se analisar lesões do tipo carcinoma, do tipo não melanoma, na análise SALT que vocês vão aprender. Então aqui os padrões dos mais diversos, né? Tumores do tipo não melanoma podem ser muito distintos entre si. Aqui a gente vê nódulo, vê atrofias, vê feridas, vê verrugas, vê crostas, vê muito tipo. Esses tumores eles podem ocorrer absolutamente em qualquer local do corpo, mas as áreas expostas cronicamente realmente são as áreas de demanda mais atenção, como face, couro cabeludo, orelha, colo, pescoço e braços. Aqui a gente vê um paciente com tumor no antebraço, que é o típico do carcinoma escamocelular, por exemplo, que é um tumor não melanoma. Mas veja essa paciente aqui com lesão na mama. Olha como é branquinha a mama dela, um local que ela quase nunca tomou sol, ela nem cultura de topless ela tinha. Eu perguntei, ela nunca tomou banho de sol sem biquíni. E surgiu um tumor não melanoma na mama dela. Inclusive ela teve um diagnóstico um pouco mais tardio por isso, porque não se pensava que fosse, né? E o que é a análise SALT? SALT, S-A-L-T, é a inicial de algumas características que você vai procurar naquela lesão, na lesão normalmente vermelha. Da mesma forma da BCDE dos tumores negros. Então, S de superfície, A de altura, L de luz, T de tempo. Como é que é isso? A superfície, existem 3 características de superfície nos tumores rubros. Superfície com crosta, que é o caso dessa paciente, parece aqui uma casca de ferida, aqui outra crosta, vem aqui muito nas áreas expostas, tá vendo? Crosta de sangue, as escamas. Escama é uma alteração muito inespecífica. Várias doenças, inclusive psoríase, dermatite seborreica, entre outras, podem se apresentar com escama. Mas se você está falando de um paciente com um dano solar importante, com a pele castigada, um paciente mais idoso, e fica ali uma zona com escama e com vermelhidão central, suspeite daquilo ali, né? Então aqui, do padrão em escama, normalmente ele é um padrão um pouco anterior à crosta. Quando forma a crosta já é um tumor um pouquinho mais avançado. Ou sanguinolento, né? Uma superfície que sangra. Pode ser um sangue vivo ou pode ser assim, tipo um sangue coagulado também, que é o caso dessa paciente aqui. Então esse foi o S de superfície. Quando a gente fala A, a gente fala de altura, que pode ser tanto uma altura elevada quanto uma altura afundada. Esse é o termo que a gente usa. Então, altura elevada, nodular, elevada aqui em cima do dorso do nariz, elevada aqui também, nariz é uma área muito frequente, e afundada, que é um pouco difícil você aí ver pelo vídeo, né? Ou por foto. Essa altura afundada, que é atrófica, né? Que é funda, a gente consegue perceber mais a olho nu.
tridimensionalmente é mais fácil. E a gente tem a possibilidade de passar, de palpar, de sentir aquilo ali. Então saibam que o tumor o tumor rubro, ele pode se apresentar dessa forma atrófica assim também. Aqui outro caso. E L de luz. Existem dois tipos de incidência de luz para se suspeitar. A primeira delas, você vai usar a lanterna do seu celular como auxílio, ou qualquer luz, lanterna normal. Você vai aplicar sobre alguma estrutura que você vai suspeitar, e existem alguns tipos de tumores rubros, principalmente o carcinoma basocelular nodular, que ele pode apresentar um brilho mais intenso do que a pele em volta. Esse caso aqui é interessante, reparem, na zona mais superficial, a luz brilhou, destacou um pouco mais na pele normal. E essas zonas aqui, essas duas lesões nodulares, não brilhou tanto. Isso aqui são lesões benignas, são nevos melanocíticos intradérmicos. Já aqui embaixo, onde tem essa cicatriz, a luz não incidiu tão forte na pele, mas essa bolinha aqui, essa lesão nodular, ela brilhou mais intensamente. Esse é um câncer de pele do tipo basocelular. Aqui eu já aproveito para chamar a atenção de áreas de cicatrizes. Então qualquer zona de cicatriz antiga, seja por um corte, queimadura, um furúnculo, de qualquer origem que for, em locais expostos ao sol, principalmente, o sol causa mais dano e nesse lugar tem maior chance de surgir um tumor. Esse caso dessa paciente é uma paciente jovem que tinha operado um tempo atrás esse tumor com algum colega e por acaso ficou um resíduo de doença. O anátomo patológico veio com margem livre. Então o colega não fez nada de errado, ele operou, veio com margem livre, agora é só acompanhar. Só que essa margem livre nem sempre é livre, porque existe uma amostragem ali no anátomo patológico, então pode acontecer, é raro, mas acontece, de o paciente ter uma margem livre e ainda ficar algum resíduo. Foi o caso dela. Passaram-se alguns anos, surgiu novamente aqui um tumor e a gente teve que operar ela aqui. E aqui é um caso que eu gosto muito desse caso porque foi me enviado por um vigilante da pele, por um aluno, desse paciente aqui. Ele tem duas pintinhas escuras aqui atrás, na região retroauricular. Reparem que muito parecidas entre si, mas esse vigilante da pele suspeitou que a lesão da esquerda era um câncer porque ele aplicou a lanterna do celular. Veja só, ao aplicar a lanterna, o brilho da lesão da esquerda é mais intenso do que da direita. Ele estava certo, o da esquerda era um câncer. A luz também pode evidenciar um aspecto perolado. Repare que lembra uma pérola, tá vendo? Essa é outra característica de alguns tipos de carcinoma basocelular com um padrão mais mucinoso, como a gente chama. Isso vem da mucina que alguns basocelulares podem produzir. E aí eles vão dar esse aspecto assim perolado da lesão. E finalizando, o T é de tempo, são duas questões de tempo. Uma da lesão e uma do paciente. Então, se você fala de uma lesão com mais de 30 dias, né, que feriu e não cicatriza com mais de 30 dias, ou está presente há mais de 30 dias, já merece mais atenção, e se o paciente tiver uma idade maior do que 40 anos. Absolutamente qualquer idade pode acontecer, mas como eu falei, é raro na infância e adolescência e é um pouco mais comum a partir da quarta década de vida. Então, pacientes com mais de 40 anos merecem mais atenção. E aqui um resumo: SALT, superfície, altura, luz, tempo. Né? Aos poucos vocês pegam isso, vocês podem assistir novamente, e isso vai ficando de forma muito simples. E aqui uma dica muito prática também, que é a dica do patinho feio. Todo mundo conhece, eu acredito, essa história do patinho feio, onde você tem um pintinho que nasceu diferente dos demais, dos irmãos, e é isso que você vai se lembrar quando você vê um caso como esse. Reparem que esse paciente tem muitas lesões aqui na hemiface esquerda, algumas esdrúxulas inclusive bem feias, como essas escuras, porém elas se parecem entre si. E aqui no centro há uma lesão vermelha que é diferente de todas as outras, diferente das irmãs. Então ela é um patinho feio. E de fato, no caso desse paciente, era um tumor do tipo não melanoma, era um carcinoma. E o patinho feio é uma forma então simples de você suspeitar. Como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de pele quando o paciente chega para a gente no consultório? Primeiro a gente segue essa ordem clínica, ou seja, ele pode ser tão característico, tão típico, que apenas a observação a olho nu a gente já consiga fechar o diagnóstico de câncer. Isso é possível. Se não for possível, a gente vai para a dermatoscopia digital, que é uma técnica de luz polarizada com microscopia, onde você aumenta a lesão
bastante e consegue enxergar camadas profundas. Existem vários critérios, uma técnica diagnóstica que é padrão ouro no diagnóstico precoce de câncer de pele. É muito interessante, não tem dor, não tem radiação, não fura, não corta, pode fazer no gestante, no idoso, na criança. Eu sou apaixonado por essa técnica e a dermatoscopia, e hoje a dermatoscopia é aliada à inteligência artificial, que veio para ajudar a gente profissional e consequentemente beneficiar os pacientes. Então a gente hoje submete a análise da dermatoscopia nossa, como expert naquele assunto, e submete também à inteligência artificial e vê com a opinião dos dois, né? E essa soma é positiva para todo mundo. Quando a dermatoscopia, a clínica, a inteligência artificial, ela não consegue ainda, a gente parte para biópsia e anátomo patológico. Para quem não sabe, a biópsia é o ato de coletar, é a retirada daquela lesão, e o anátomo patológico é o ato de examinar aquela peça ali no laboratório de anatomia patológica. Então são coisas distintas. Hoje, por conta da dermatoscopia, a gente faz muito menos biópsia do que fazia antes. Como é que a gente trata? Câncer de pele, principalmente o tratamento ainda é cirúrgico. A maioria dos casos a gente resolve com cirurgia. Ou a gente pode ter métodos alternativos ou métodos complementares. Ou seja, quando o paciente não pode operar, não deve ter alguma dificuldade, existem algumas como a crioterapia, terapia fotodinâmica, eletrocoagulação, que a gente pode substituir a cirurgia, ou podem ter técnicas também complementares à cirurgia, como a radioterapia também, que por acaso não está aí no slide, mas é importante. A gente tem tido um avanço importante nos tratamentos sistêmicos para as doenças metastáticas ou localmente avançadas, regionalmente avançadas. São como se fosse uma quimioterapia antiga, mas elas são as imunoterapias, que são mais modernas, e a gente consegue, pacientes que não tinham chance antes, alguns a gente consegue curar, ou pelo menos prolongar a vida desse paciente com mais qualidade de vida. É ainda um tratamento caro, que nem todo mundo consegue ter acesso, mas felizmente a gente está avançando aos poucos nisso daí. E aqui eu trago um exemplo de tratamento tópico de remédio para se usar em casa. Esse é um paciente que não tinha teto cirúrgico, ele tinha um problema cardíaco que era mais difícil de operar. Ele tinha 2 tumores aqui na hemiface esquerda, na região malar, e outro na região pré-auricular esquerda. E o cirurgião conversou comigo que estava muito preocupado em operar esse paciente. Então eu prescrevi um tratamento para casa, que é um tratamento imunológico. A próxima imagem é durante o tratamento. Repare como causa essa ferida, o paciente realmente sofre porque dói, incomoda, arde, coça. E aqui a foto depois, né? Esse caso, esse paciente já tem mais de 5 anos, eu o vi recentemente, inclusive, ele não teve nenhuma recidiva, ele está ótimo, para você ver como a gente tem arma hoje no combate ao câncer de pele. Eu atendo em Feira de Santana, atendimentos presenciais e online para todo o Brasil. Aqui rapidamente o telefone do meu consultório. Se você precisar do meu serviço, eu vou ficar muito feliz em receber você ou algum parente, alguém que você ama. E me siga também no Instagram. E se você é profissional de saúde, você precisa conhecer a possibilidade de você ser um profissional de teledermatoscopia. Entra no site daí do Todos contra o Câncer de Pele que você vai saber um pouco mais. Você pode, por exemplo, se você é uma enfermeira, continuar com o seu atendimento, continuar com o seu vínculo de trabalho, em algum turno ou horário livre, você ser um profissional de dermatoscopia, onde você coleta as imagens desses pacientes e envia para a gente, nossa equipe de dermatologistas, a gente dá o diagnóstico. Então você continua com o seu trabalho, você não vai se expor a risco nenhum, tem a satisfação de trabalhar com câncer de pele e ainda pode ter uma renda extra. Saiba mais lá no site Todos contra o Câncer de Pele. E conheçam também a certificação Vigilante da Pele, que é um curso online onde a gente aprofunda muito, são diversas aulas, diversos módulos, ensinando a saúde, como reconhecer câncer e outras doenças da pele. Além de câncer de pele, a gente fala de saúde de cabelo, saúde das unhas, saúde da pele. Qualquer pessoa pode fazer, custa um valor inacreditável, você vai ver que é mais ou menos o valor de uma consulta médica, você aprende muito, os alunos falam, eu gosto muito dessa definição deles, que é uma pós-graduação praticamente, né, esse curso. Aqui alguns depoimentos de alunos queridos e você ainda no final recebe um certificado lindíssimo para usar no seu ambiente de trabalho, para guardar, seja o que for, como Vigilante da Pele certificado. Vá lá no vigilantedapele.com.br e acessa. E compartilhe esse vídeo, dê o like para que o YouTube entregue para outras pessoas e mais pessoas saibam desses nossos projetos. O meu objetivo é que vocês me ajudem a impactar positivamente no combate ao câncer de pele no Brasil.